Vamos, meus irmãos, a Jonas e reverentemente vamos ficar em pé, fazer a leitura. A leitura será a partir do verso 11. Vamos a partir do verso 10, para entendermos melhor. Até o final do capítulo. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Deus de glória, de honra, de poder e de majestade. O Senhor é rico em bondade e generosidade para conosco. Somos gratos, Senhor, pelo amor constante, pela graça do Senhor em nossa vida, pelo povo do Senhor reunido. Que essa parte das Escrituras seja compreendida por todos nós. Sejamos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor reine e continue reinando como sempre o fez, trazendo, Senhor, pecadores ao reino do Senhor por meio de Jesus Cristo e transformando os que já estão no reino. Faz isso em nossa vida, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Colocamos perante o Senhor a nossa vida, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos faça exortações duras, mas também sabemos que o Senhor também é cheio de amor, para trazer perdão e nos ajudar nos momentos difíceis da vida. Seja com a tua igreja, o teu povo, para que possamos proclamar a tua justiça por meio de Jesus Cristo. Assim oramos, Senhor, e colocamos perante o Senhor o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem, meus irmãos, assentar-se. Essa já é a quarta exposição que faço em Jonas. Nós vimos que Jonas, como as crianças já disseram e sabem, Jonas é uma história muito conhecida de todos nós. Quem já passou pela EBD sabe muito bem que aprendemos muito sobre este livro e os acontecimentos existentes aqui. Nós vimos que Jonas foge da presença do Senhor, mas ninguém foge da presença do Senhor. Ninguém consegue fugir dos olhares do Senhor, do olhar do Senhor. Ele examina os nossos corações. Ele sabe o que pensamos, o que iremos fazer. Nada foge do seu poder e da sua mão, do seu exame. Ele sonda todos nós, ele conhece todos nós, ele sabe as nossas intenções. Não podemos fugir dele, disse o salmista.
Mas Jonas foge da presença do Senhor. E o fugir da presença do Senhor, nós vimos que é fugir dentre o povo de Deus. Ele estava com medo de ser exortado novamente para pregar em Nínive. Nínive era uma cidade de pessoas pecadoras, que não amavam os judeus. Eram cruéis. Eu havia dito a vocês em uma exposição que seria como chamar um judeu que estava em Nova York na Segunda Guerra Mundial para pregar aos alemães. Era um povo cruel, mau, mas Deus queria salvar os ninivitas. E por esta razão, o título do livro todo é Compreendendo a Graça de Deus. Nós devemos compreender a graça do Senhor na nossa vida e na vida de outros que também são pecadores, como nós. Deus é gracioso para salvar pecadores e nós não podemos fazer nenhum tipo de restrição quanto a isso. Não podemos dizer que aquela pessoa nunca vai alcançar o perdão de Deus, que aquela pessoa não merece a graça de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos olhar para nós mesmos e compreender de onde nós saímos, do que somos, a forma que Deus transformou a nossa vida, que pode transformar a vida do mais miserável dos pecadores. Deus é Deus. 3 dias e 3 noites. É o tema desta noite. Sempre, meus irmãos, que lemos o livro de Jonas e ouvimos sermões sobre o livro de Jonas, nos vem à mente o acontecimento desse grande peixe. Se ensinamos as nossas crianças na EBD, como elas sabem, vocês viram, sobre Jonas, falamos desse grande peixe. Há algum erro nisso? Não há nenhum erro nisso. Está nas Escrituras e nós devemos ensinar. Nossas crianças, como também todos nós, devemos aprender. Não é errado. Mas o livro não fala somente de Jonas na barriga desse grande peixe. E muitas vezes nós podemos ficar detidos quanto a isso e esquecer de detalhes. E esquecer do que realmente isto quer dizer. Existem detalhes que apontam, meus irmãos, para Deus e suas realizações através da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho. E outros ficam focados se era um grande peixe, se era uma baleia, ou era um tipo de animal marinho. Eu não sei, vocês não sabem, nós não conseguiremos saber, eu só sei que era um peixe grande. E as nossas crianças sabem muito bem disso. Diante disso, a pergunta que se deve ser feita é: este acontecimento foi um milagre ou um mito? Infelizmente, como falei antes, questões relacionadas à baleia ou ao grande peixe têm preocupado muitos leitores do livro de Jonas, e com isso em mente, meus irmãos, ficam distraídos da intenção do que o Senhor realmente quer dizer a todos nós. Alguém já disse que ficou tão obcecado com o que estava acontecendo dentro da baleia que esqueceu do que realmente estava acontecendo no coração de Jonas. Outro disse: quem ora não é o grande peixe, mas quem ora é o profeta dentro do grande peixe. Se vocês lerem o capítulo 2, vocês irão ver a oração de Jonas dentro do grande peixe, que está totalmente direcionada, conduzida pelo livro dos Salmos. São orações muito parecidas. Essa obsessão exagerada vem da palavra que fala do grande peixe. Essa palavra, ela é genérica para peixe. E não significa necessariamente uma baleia. Os liberais gostam de menosprezar a autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus, não crendo nos milagres do Senhor. E dizem que o livro de Jonas é uma fábula porque exclui eles o que é sobrenatural.
Mas nós cremos que Deus é soberano, Senhor, Ele realiza o sobrenatural em nossas vidas. Deus é Deus de milagres, de coisas que saem da nossa mente, que não podemos imaginar. Então era um grande peixe que Deus preparou para engolir esse profeta teimoso, de coração duro. Cremos no sobrenatural de Deus e todo esse acontecimento foi real, não foi um mito, foi verdade. Eu não quero me deter com vocês para não ser cansativo, e o conhecimento da vida de Jonas que nós temos à luz do texto foi real porque cremos no Deus que faz milagres, eu repito. Podemos aprender algumas coisas à luz desse texto. Primeiro deles, os marinheiros foram misericordiosos. Cheios de temor por causa da grande tempestade que Deus havia, meus irmãos, enviado por causa de Jonas, esse profeta teimoso, os marinheiros oraram aos seus próprios deuses, nós vimos antes, que são falsos, e depois lançaram sorte para saberem quem era o culpado da ira divina. Oraram aos deuses que não existem, depois lançaram sorte. De quem é a culpa por estarmos nessa situação? Quando a sorte caiu sobre Jonas, os marinheiros fizeram a seguinte pergunta a ele, porque ele confessou, dizendo: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Está aí no verso 9. Quando ele disse isso, nós vimos que os marinheiros ficaram admirados por ele fazer tal coisa. Fugir desse Deus que havia anteriormente livrado o povo do Egito e abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar a pé enxuto. Eles conheciam a ação de Deus, eles conheciam que o povo do Senhor, o povo de Deus, entrou na terra de Canaã e destruiu todos os povos ímpios, para que a terra fosse possuída pelo povo que Deus havia elegido antes da fundação do mundo. Eles sabiam disso. Por isso temeram. Depois da confissão do profeta, os marinheiros, diz o verso 10, ficaram com muito medo, pelo fato de Jonas estar fugindo de um Deus tão poderoso. Então, perguntaram a Jonas, que ainda era um profeta de Deus: o que devemos fazer com você? Está aí no verso 11, para que o mar se acalme. O profeta responde: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Verso 12. Meus irmãos, o que aconteceu depois desta confissão e deste pedido dele, me joguem ao mar, nos chama a atenção para a conduta dos marinheiros. Vocês perceberam na leitura? Alguém já disse o seguinte: ele era um completo estranho para os marinheiros. Ele não podia alegar laços de amizade, de familiaridade, de nacionalidade. Era um sujeito de um Deus estranho para eles, mas um Deus forte, que havia levado até eles a ira de Deus. E de fato tinham muito pouco pelo que agradecer a ele, a Jonas. Irmãos, a única coisa que o profeta Jonas havia feito por eles foi causar um transtorno. Existem aquelas pessoas que causam transtorno em nossa vida. Jonas era um deles. E o que nós queremos fazer com pessoas que causam transtorno em nossa vida? Poderíamos muito bem e ser muito simples em dizer que eles deveriam jogar eles ao mar. Ele ao mar, melhor dizendo. Vamos pegar agora este profeta e vamos jogá-lo e está tudo bem. Os marinheiros se sentiram tocados.
seja pela santidade da vida de Jonas, não se sabe, ou até pelo medo das consequências divinas de matarem eles sem nenhuma necessidade. Depois de Jonas ter dito que o jogassem ao mar, o texto diz que os marinheiros, em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Está aí no verso 13. O texto, meus irmãos, quer dizer que os marinheiros deram tudo de si para não matar Jonas. Mas não puderam chegar em terra firme. Eles sabiam, meus irmãos, que a segurança deles estava em lançar Jonas, mas quiseram poupar a vida dele. Meus irmãos, que repreensão Jonas recebeu aqui. Jonas estava no navio por causa da dureza do seu próprio coração, por não querer pregar aos ninivitas, povo incrédulo, mau, que não amava a palavra de Deus, que não conhecia o Deus de Israel. Mas esses marinheiros rudes, que também não conheciam o Senhor, querem agora poupar a vida dele. Mesmo depois deles terem perdido toda a carga e prestes a perderem suas próprias vidas, eles desejavam poupar. Isso traz uma lição para Jonas e para nós. Para Jonas, é que ele não quis pregar a pecadores. E estes pecadores no navio pouparam sua vida. Quanto mais remavam, mais a tempestade ficava pior. O que fizeram? Eles oraram. Está aí verso 14 e 15, veja como diz. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Pelo testemunho de Jonas, meus irmãos, no próprio livro, eles oram ao Senhor primeiro para não perecerem, e depois para Deus não responsabilizar eles pela morte do profeta. Como podemos, meus irmãos, explicar uma conduta dessas com pessoas que não conhecem o Senhor? Como podemos explicar pessoas que nunca ouviram a palavra do Senhor como temos ouvido, ler a palavra do Senhor como temos lido, e ter uma conduta desta? A resposta chama-se a graça comum de Deus, que trabalha no mundo fora, meus irmãos, do domínio da salvação. Existe a graça especial que nós recebemos pelo fato de termos crido no Senhor Jesus, mas existe a graça comum que é dada a todos, seja crente e descrente. Nós já estudamos isso exaustivamente. Deus, pela graça comum, mostra virtudes aos reis pagãos. Mostra que até a vida dos gentios, que não tem o Senhor salvadoramente, pode andar melhor muitas vezes do que crentes que foram salvos pelo Senhor e Salvador Jesus. Deus, ele fornece essa graça comum para que o evangelho seja proclamado ao mundo, para que a igreja possa continuar perseverando na palavra dele, para que o mundo conheça a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, a graça comum dada a todos os homens, ela existe. Deus cuida do seu povo que está neste mundo pecaminoso, exatamente para que o evangelho do seu Filho Jesus Cristo seja proclamado, porque era exatamente isso que ele queria que os ninivitas ouvissem.
o evangelho do Senhor Jesus. Os marinheiros demonstraram igualmente uma consciência de que nós podemos chamar também de lei natural, que é dada a todos os seres humanos. A lei do Senhor está impressa no coração de todos os seres humanos, não como nós, pelo Espírito Santo do Senhor, que nos deu Ele, Deus, salvadoramente. Mas o Espírito age na vida de todos os seres humanos através da lei natural. Os homens sabem o que é mal e o que não é. Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Romanos, como já estudamos, dizendo que todos os homens mostram a obra da lei gravada em seu próprio coração. Capítulo 2, verso 15 de Romanos. Não creio que o receio deles para jogar Jonas no mar, meus irmãos, seja um conhecimento da lei do que lemos agora, os 10 mandamentos, a lei escrita do Senhor, que diz: não matarás. Mesmo sem esse conhecimento da lei, eles sabiam que não era certo matar, porque Deus imprimiu isso na mente de todos os seres humanos. Mesmo não conhecendo a doutrina da lei, eles foram instruídos por natureza que matar é errado. A graça comum e a lei natural continua em evidência hoje. Às vezes, as virtudes dos pagãos que não conhecem Deus salvadoramente na pessoa de Jesus Cristo envergonham o povo de Deus. Quando olhamos para homens, para mulheres que não são crentes e têm uma conduta de um bom testemunho, nós olhamos e dizemos: meu Deus, alguns dizem, só falta ser crente. Se a graça comum de Deus. Mas só falta mesmo, mas essa obra é dada por Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, Deus não está preocupado com estas coisas, pois Ele salva todos os pecadores. Quem tem uma boa conduta e não é evangélico, não creu no Senhor Jesus Cristo, precisa dele, como nós precisamos. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma só se fizeram inúteis. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É o Senhor quem nos concede esta salvação. É Ele quem nos dá gratuitamente o seu perdão. Nós devemos pensar em muitos heróis, muitas pessoas que fizeram de tudo para salvar outros, mesmo não sendo crentes. Olhem para 11 de setembro e aqueles bombeiros que entraram em 2001 naquelas torres gêmeas que estavam caindo para salvar a vida de outros. Vejam que virtude. Muitos deles não eram seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não faziam parte do povo de Deus, mas tiveram a coragem de ultrapassar tudo aquilo para salvar vidas. Irmãos, sempre que o povo de Deus testemunha atitudes dessa, de incrédulos, nós devemos nos sentir desafiados a responder à graça salvadora que nos foi dada de maneira responsável, com dedicação ao Senhor que nos salvou. O Espírito de Deus habita em nós salvadoramente. Somos filhos do Senhor. Somos filhos da luz. E nós precisamos brilhar como luzeiros nesse mundo, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. À luz do texto, não existem razões suficientes para provar se os marinheiros foram verdadeiramente convertidos ou não. Não dá para saber. Nós precisamos ter um testemunho que nos conduza à glória de Cristo. A pergunta que eu faço é: se você sair do seu trabalho, as pessoas sentirão falta de você ou dirão: graças a Deus, vá em paz? Que Deus nos ajude, em nome do Senhor. Segundo ponto, Jonas
um bode expiatório. Veja o que Jonas disse no verso 12, e depois iremos pular para o verso 15. Verso 12 diz: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Meus irmãos, olhando para Jonas nesse texto, nós ficamos diante de uma pergunta. Quando Jonas pediu para ser lançado ao mar, foi porque ele havia se arrependido? Ou ele estava com o coração ainda endurecido e estava preferindo a morte do que pregar em Nínive? Existem os que defendem que Jonas havia se arrependido, porque ele confessou seu pecado e que estava com disposição de pular do navio para que aqueles marinheiros não sofressem mais do que estavam sofrendo. Mas eu creio que ele mesmo, tendo confessado seu pecado, como já vimos, não houve um arrependimento completo, que fizesse voltar para cumprir a vontade de Deus, para pregar aos ninivitas. Porque o texto não nos apresenta isso. Seu coração ainda estava duro e sua rebelião contra o mandamento do Senhor, da grande comissão de pregar o evangelho, ainda estava presente em sua vida. Na verdade, a tempestade endureceu mais o coração de Jonas. O fanatismo, meus irmãos, por não querer pregar a um povo que era cruel e mau, e Deus havia mandado ele pregar, para que aquele povo fosse salvo, redimido, e o ódio dele por outra nação. Esse fanatismo tem o poder de fazer com que os sofrimentos, dores físicas, mentais, em vez de cumprir a vontade de Deus, fala mais alto. Eu prefiro sofrer do que realmente fazer aquilo que deve ser feito. Isso chama-se fanatismo. Jonas preferiria a morte do que pregar ao odiento povo de Nínive. Se você perguntar, será que um homem de Deus pode ter uma atitude dessa forma? Pode. Moisés teve, Paulo teve, outros homens de Deus teve, Davi teve. Mas um fanatismo, ele pode realmente entrar no coração de alguém? Eu quero responder à luz do texto do escritor aos Hebreus, que diz o seguinte: animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 3, verso 13. O pecado é enganoso. E vocês sabem disso. Quantos de nós, de maneira muito articulada, fizemos algo para pecarmos? Pecado é nojento, é asqueroso. Por esta razão, Deus pune um pecado e salva pecadores. O pecado enganou e endureceu o coração de Jonas, como também pode fazer com o nosso coração. O que nos chama, meus irmãos, a atenção é o papel que Jonas exerce na história da redenção de Deus. Aqui está, que nós não precisamos ficar somente na baleia e no profeta, na baleia e no profeta. Existe uma história por trás aqui, e essa história é a história da redenção. É a história da salvação de Deus na vida de pecadores. Podemos dizer aqui, entre aspas, a morte de Jonas. Porque realmente ele não morreu, ele entrou no ventre do grande peixe, mas podemos dizer a morte de Jonas olha para trás e para frente.
Para trás ele exerce o papel do bode expiatório do dia da reparação da culpa do pecado do povo de Israel. Nós estamos estudando o livro de Levítico às quintas-feiras. E nós devemos aprender sobre isso. O dia da expiação. Naquele ano, Israel lidava com o seu pecado. Deus ordenava que o sumo sacerdote viesse até o tabernáculo com 2 bodes vivos. E um dos bodes escolhido pela sorte, como Jonas também foi escolhido pela sorte, seria sacrificado pelo pecado, e o outro bode expiatório era solto no deserto para levar o pecado do povo. Sobre esse primeiro ponto eu quero ler para vocês Levítico 16, de 7 a 10, não precisam abrir, escutem. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esse foi o papel de Jonas para a salvação dos marinheiros. Como Arão colocou suas mãos no bode expiatório, como sinal de transferência dos pecados do povo para o bode, e depois soltado ele no deserto, para que a ira do Senhor não viesse sobre o povo, assim também Jonas removeu a ira de Deus, levando seu pecado para o deserto das profundezas do mar. Por isso que Levítico ainda continua dizendo o seguinte, verso 21 e 22 do capítulo 16. Porás as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Esse foi o papel de Jonas, que olha para trás. Jonas carregou sobre si tudo isso, para que aqueles marinheiros fossem poupados. Então a morte, entre aspas, de Jonas nas profundezas do mar, olha também para frente. E para frente, vocês sabem para quem olha: o Salvador Jesus. Antecipa ele a história da redenção que teve seu ponto central, seu ápice, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo que comparou sua morte com a de Jonas. Ele disse o seguinte: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, verso 40. Existe uma grande diferença entre Jonas e nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma diferença abismal. Jonas era culpado, Jonas era pecador, mas nosso Senhor Jesus Cristo não era. Ele carregou sobre si os pecados de outrem. Porém, Jonas não deixa de ser um tipo, preste atenção, um tipo de Cristo na obra salvadora. A morte de Jesus Cristo, carregando os nossos pecados, tira a ira de Deus sobre todos nós. A morte de Jonas no mar, meus irmãos, que encerrou a ira de Deus, mostra que a salvação é colocar os pecados em alguém que morrerá por eles. E essa pessoa é Jesus Cristo. A salvação de Nínive resultou da salvação de Jonas, onde o peixe vomitou ele, que é um símbolo da ressurreição de Cristo. Veja o que diz o capítulo 2, verso 10.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a nossa justificação. Fomos justificados, porque a morte não conseguiu deter o Senhor Jesus Cristo. A morte nas profundezas. O texto, meus irmãos, do verso 17 diz, vou ler em outra tradução, NA. O Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, a maneira de entendermos a descida de Jonas para a profundeza do mar, na barriga deste grande peixe, nós precisamos ir para o ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns fariseus estavam chegando perante o Senhor Jesus Cristo e pediram que ele provasse sua messianidade. Se ele realmente era filho de Deus, se ele era o Messias prometido, com sinais e milagres. Jesus responde a eles dizendo o seguinte: uma geração má e perversa e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 39, 40. A morte de Jonas na barriga do grande peixe é uma prefiguração da morte de Jesus no túmulo, depois dele ter sido crucificado. O que Jonas passou na água, meus irmãos, nos ensina 2 coisas sobre a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nos ensina é que o fim do juízo de Deus é a morte. O grande peixe engolindo Jonas era o auge do juízo de Deus na vida dele. O sepultamento na barriga do grande peixe era o julgamento final sem nenhum retorno. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem como remendar. Não tem como escapar mais da ira de Deus depois da morte. Ou resolve-se aqui, ou vive para sempre separado de Deus, nas profundezas do inferno, num lugar inferior, onde Deus habita com sua ira. O que Jonas passou nos lembra exatamente isso. O peixe era o inferno para Jonas. Você já imaginou-se olhando você mesmo dentro da barriga de um grande peixe? Você imagina isso? Isso nos ensina que o inferno é o fim de todo aquele que tenta fugir de Deus. Jonas desejou fugir de Deus e o inferno é a realização do desejo rebelde dele. Então, quem foge de Deus recebe a ira de Deus. Isso foi o que Jonas sofreu, mas também foi o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. O Filho de Deus, o Senhor da glória, sofreu o juízo de Deus na morte da cruz. Ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou desamparado, Senhor. Fui desamparado pelos apóstolos, pelos discípulos. Eu fui desamparado por ti, meu Deus. Então esse desamparo que o Senhor passou é exatamente o desamparo que todo aquele rebelde que não crê na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo viverá, e isso eternamente. Todo pecador segue o caminho de rebelião contra Deus. Mas assim como a morte de Jonas na profundeza do mar livrou os marinheiros da tempestade, assim o Senhor Jesus Cristo remove a sua ira contra aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo.
limpando todos os seus pecados. Segundo, olhando o texto, tudo indica que a descida para as profundezas, meus irmãos, significa o fim de Jonas. Assim como a morte de Jesus Cristo parecia o seu fim. Os marinheiros olhando para Jonas, tendo sido engolido pelo grande peixe, é possível que eles tivessem parados, ou tivessem parados por algum momento, tendo olhado se Jonas iria ressurgir ou não. Será que nós iremos ver ele boiando aí ou não? Parados, atônitos. E aí, se ele voltar, a gente pega ele e segue viagem. Os judeus e os soldados, meus irmãos, romanos, devem ter tido a mesma impressão quando o nosso Senhor Jesus Cristo deu o último suspiro na cruz, olhando para ele. Mas não era o fim. Capítulo 2, verso 10, eu quero ler novamente, que diz o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E a palavra de Deus diz que nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Deus fez Jesus retornar da terra. Alguém comentando disse o seguinte: assim como Jonas foi libertado de um túmulo nas águas para continuar a sua obra de pregar arrependimento e salvação à população de Nínive, Cristo, por meio de sua ressurreição, continua, por meio da dádiva do Espírito Santo à igreja, a pregar o evangelho da salvação ao mundo inteiro. O ressurgimento de Cristo para nós nos trouxe justificação, perdão, vida eterna, mas também nos fez homens e mulheres missionários que pregassem o evangelho da salvação a pecadores como nós. O que nós podemos aprender aqui? Nós precisamos ver que a descida de Jonas, meus irmãos, no ventre do grande peixe, não foi somente o juízo de Deus, mas também sua soberana graça. A pergunta é: de onde veio esse grande peixe? Veio de Deus. Porque foi Ele quem o criou, como também estava no lugar certo e na hora certa. A nossa tradução diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. A outra tradução diz: o Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. Isso nos ensina que tudo que acontece na vida de Jonas era Deus realizando seu propósito eterno de salvação para pecadores. É Deus quem realiza. Por isso que mais à frente o texto nos diz, capítulo 2, verso 9. Veja o que diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação pertence ao Senhor, não é a você. Pastor, eu sou crente. Louvado seja Deus. Mas humilhe-se diante da mão de Deus e diga: obrigado, porque eu mereci o inferno. Obrigado, meu Deus, porque tu me salvaste. Obrigado, porque a obra de salvação em minha vida foi perfeita. Obrigado por ter dado o Senhor Jesus Cristo à minha vida. Obrigado por ter me convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por ter redimido minha vida pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, é o Senhor quem providenciou a salvação dos meus irmãos, do começo ao fim. Esse grande peixe foi preparado para esse momento. A soberania de Deus na salvação não é mostrada apenas aqui no livro de Jonas, mas em toda a palavra do Senhor. Deus fez Noé preparar uma arca para salvar a sua família. Gênesis 6. Quando Abraão obedeceu a Deus e levou o seu filho para sacrificar a morte, Deus providenciou um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaque. Isso está no capítulo 22 de Gênesis.
Quando o profeta Elias estava se escondendo às margens do córrego, Deus preparou corvos para que o trouxesse pão a cada dia. E quando o eunuco estava lendo o profeta Isaías, Deus preparou Filipe para explicar o significado da passagem que falava sobre Jesus Cristo, que era Isaías 53. Meus irmãos, vocês não foram salvos por acaso, nem pela vontade de vocês, mas estavam nos planos do Senhor. Ele preparou o dia certo, Ele colocou a pessoa na hora certa para pregar para você. Ele apresentou Jesus no momento certo e Ele abriu o seu coração no momento certo. Mesmo na fuga de Jonas, Deus estava trabalhando a salvação dos ninivitas. Isso significa que os planos de Deus não são frustrados. Se Deus quis salvar Joaquim, João, Maria, Ele vai salvar. Como Ele queria salvar os ninivitas, Ele salvou os ninivitas. Deus providenciou que o profeta Jonas se unisse a eles na rebelião. Preste atenção nisso. O plano de Deus não era simplesmente que Jonas pregasse em Nínive, não era somente isso, com a mensagem sobre o Deus de Israel. Mas Deus providenciou que o profeta Jonas unisse a eles, primeiro na rebelião. Sabe o que Deus estava dizendo? Jonas, você é um rebelde tanto quanto os ninivitas. Jonas precisava experimentar um tipo de morte e a ira de Deus que os ninivitas iriam experimentar e que Jonas servisse de emblema da ressurreição que os ninivitas iriam experimentar no grande dia. Por esta razão, Jesus disse aos fariseus: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Lucas 11, verso 32. Tudo que foi feito em nossa vida foi pela graça soberana de Deus em nós. Nós podemos estar passando uma tempestade para termos a misericórdia de Deus, e essa misericórdia que nos foi concedida, seja também concedida a outros. Prega o evangelho do Senhor Jesus. Eu quero ler alguns textos desta obra de Cristo em nossa vida, que Paulo desenvolveu depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero ler na versão NVT. Romanos 3, verso 23 e 26 diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor de todos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos. Capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. A glória de Deus espera todos os remidos do Senhor. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Que Ele seja glorificado. Vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra em nossa vida. Sejamos levados a amar o Senhor de todo o coração.
Que o Senhor convença todos nós, para que o nome de Cristo seja honrado. Abençoa-nos, Senhor. Prepara, Senhor, aqueles que são eleitos desde a fundação do mundo, que o Senhor nos faça encontrarmos com eles e pregar o Evangelho. Obrigado pela morte do teu Filho e pela sua ressurreição. Louvamos, teu Deus, pelo dom de Jesus. E é por meio dele que nós oramos. Amém.